Olá, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. E mais uma vez, nós estamos aqui para apresentar aquela primeira parte da Escola Bíblica Dominical, que consiste em algumas informações que nós deixamos com os nossos irmãos, os nossos participantes da Escola Bíblica, para tomarem conhecimento de informações sobre a Escola Bíblica, o assunto da Escola Bíblica de hoje. E os irmãos enviam essas informações através de vídeos que nós apresentamos nessa primeira parte da Escola Bíblica Dominical. Vamos então agora dar sequência ao tema que nós estamos usando, por orientação do Senhor, que é o tema sobre o preparo da igreja para o arrebatamento. Nós estamos baseando o nosso estudo de hoje no livro de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, e também no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 8 e também o verso 44. Vamos então à primeira pergunta da nossa escola bíblica, que é a seguinte: lendo os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, podemos afirmar que os dons espirituais desapareceram depois da igreja primitiva? É a pergunta. E depois tem mais uma tarefa: cite os textos que comprovam sua resposta. Vamos então à resposta que nos será dada por um irmão nosso, ele é obreiro de uma igreja ligada a nós, lá na Rússia, a igreja lá na cidade de Velik Novgorod. E trata-se do nosso irmão querido, o David Arutunov. Ele vai nos dar a informação respondendo a primeira pergunta hoje da Escoла Бибка Доминикал. Мир Божий, братья и сестры, меня зовут Давид, и я буду отвечать на первый вопрос. И я скажу, что дары Духа Святого не исчезли, и они по сей день работают в верной церкви. В подтверждение процитирую стих из Библии, книгу Деяний, 2 глава, 4 стих. «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Также 1 Фессалоникийцам 1:5. «Потому что наше благовествование у вас было не только в Слове, но и в силе, и в Святом Духе». Мир Божий, братья и сестры. Amém. Muito bem, David. Realmente, os dons não desapareceram lá na igreja, depois da igreja primitiva. Não, eles continuaram existindo no meio da igreja, porque, na verdade, está aí a confirmação, não é? Todos ali foram cheios do Espírito Santo, foram usados nos dons espirituais, e também a própria carta de Paulo, né, aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5, que você cita, mostra que o Evangelho ele é pregado através de demonstração de poder, ou seja, ele é pregado no Espírito Santo, através dos dons espirituais. Muito bem colocado na sua resposta. Obrigado, David Arutunov, pela sua participação. Glória a Deus. Muito bem, vamos partindo agora para a segunda pergunta. A segunda pergunta diz assim: lendo Apocalipse capítulo 2, verso 1 e capítulo 3, verso 1, qual é a relação entre a característica de Éfeso e de Sardes quanto ao derramamento do Espírito Santo? Vamos ver essa relação. Quem vai nos falar é a Emanuele Santos. Ela é jovem, do grupo de jovens, né, da nossa igreja em Fortaleza, no estado do Ceará. Emanuele, muito bem-vinda, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo à pergunta de número 2 da Escola Bíblica Dominical, em Éfeso, o derramamento do Espírito Santo marcou o estabelecimento da doutrina através da palavra. Já em Sardes, o derramamento do Espírito Santo marcou a descoberta da palavra, pois estava escondida no campo de interesse da religião. Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, nos diz assim: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Já em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, nos diz assim: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A todos a paz do Senhor Jesus. Muito bem, Emanuele, a igreja foi marcada ali em Éfeso com o derramamento do Espírito Santo. Foi o que marcou ali, foi a doutrina, ou seja, a doutrina foi estabelecida através da palavra revelada pelo Espírito Santo nas cartas e nos Atos dos Apóstolos. E em Sardes, novamente, há ali uma redescoberta, ou seja, uma descoberta, né, da palavra, porque ela ficou naqueles dias escondida
dentro dos mosteiros, dos conventos, de uma organização religiosa. Então, realmente, esta é a relação. A palavra lá no início e a palavra agora em Sardes, que foi o que marcou esse período ali. Por isso vai ser exatamente o que vai falar em Apocalipse 2, verso 1, e o capítulo 3, verso 1 também, operando ali os 7 Espíritos de Deus. Muito bem colocado na sua resposta, Emanuele. Obrigado pela sua participação. Muito bem, irmãos, partindo agora para a terceira pergunta. A terceira pergunta diz assim: baseado na pergunta anterior a 2, qual a relação entre o derramamento do Espírito Santo em Sardes com aquilo que o Espírito Santo está fazendo agora, em nossos dias? Aí agora essa resposta virá da França. E quem vai nos responder é o nosso irmão André Litutuma. Ele é obreiro da nossa igreja lá em Nice, na França, e ele vai responder em língua francesa. La paix du Seigneur, mes sœurs et mes frères. En réponse à la question numéro 3, l'effusion du Saint-Esprit, c'était d'amener les personnes à la repentance de manière qui revienne à la doctrine de Dieu, qui est sa parole, et quitter l'idolâtrie. Tandis qu'à nos jours, l'effusion du Saint-Esprit, c'est de préparer l'Église à son enlèvement, la retire de la tradition religieuse et l'amène à comprendre le temps prophétique du bientôt, qui signifie Maranatha, le Seigneur Jésus vient. La paix du Seigneur a... Muito bem, André, as suas palavras foram bem claras e nós precisamos aqui até de repetir aqui para facilitar as pessoas que eventualmente têm dificuldade para a leitura do texto, do texto que foi a sua resposta, que é quando você coloca aqui, né, que a resposta a essa pergunta diz respeito a Sardes, é o derramamento do Espírito Santo, ou seja, a característica ali exatamente do derramamento do Espírito Santo que marcou aquele período ali, né? As pessoas ali retornassem à doutrina da palavra de Deus, né? E deixassem a idolatria. Enquanto que o derramamento do Espírito Santo hoje prepara a igreja para o arrebatamento, tirando a igreja também de uma tradição religiosa e para compreender o momento que ela está vivendo, né? Que é o momento do breve, e que é exatamente por isso que nós dizemos Maranata, o Senhor Jesus vem. Muito bem colocado na sua resposta, André. Obrigado pela sua participação, que Deus abençoe grandemente a sua condição de obreiro na igreja aí em Nice e também todos os nossos irmãos da nossa igreja em Nice, na França. Muito obrigado. Amém, irmãos? Vamos para a quarta pergunta agora. E a quarta pergunta diz assim: conforme Joel, capítulo 2, verso 28, como podemos definir os 2 momentos do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias? O que será isso? 2 momentos do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Nós vamos ver essa resposta agora lá do estado da Paraíba. Quem vai responder é a nossa irmã Camille. Camille Victória é do grupo de jovens da nossa igreja em Água Branca. Camille, muito bem-vinda. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Respondendo à pergunta número 4, o primeiro momento do derramamento do Espírito Santo foi no início da igreja, lá no Pentecoste, a fim de preparar a igreja para sair pelo mundo espalhando o Evangelho. Já no segundo momento é no momento final da igreja, no tempo do breve, a fim de preparar a igreja para o grande dia que é o arrebatamento, como está lá em Joel 2:28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos mancebos terão visões. A paz do Senhor, irmãos. Muito bem, Camille, conforme profetizado pelo profeta Joel, houve realmente 2 derramamentos do Espírito Santo notáveis, né? Mostrando ali, lá no início da igreja, em Éfeso, no Pentecostes, preparando a igreja para ela entrar no mundo, penetrar no mundo, evangelizando, lançando a semente do evangelho, né? Muito bem colocado. Já no segundo momento, que já foi em Sardes, ali então, nesse tempo, os últimos tempos, o Senhor está preparando, portanto, uma igreja a partir de Sardes e depois Filadélfia, Laodiceia, preparando uma igreja para o arrebatamento. Então é exatamente agora
esse último derramamento do Espírito Santo para colher os frutos, preparando uma igreja amadurecida, pronta para ser colhida para os celeiros de Deus. Muito bem colocado na sua resposta. Obrigado então, Camille, pela sua participação. Amém, irmãos? Agora a pergunta para as crianças, intermediárias e adolescentes, né? Essa pergunta é interessante, porque é a pergunta número 5. E essa pergunta, nós vamos ter aqui algumas respostas que virão de várias fontes, e depois, daqui a pouco, nós teremos também aqui a presença de um grupo de crianças aqui no estúdio, que elas vão também apresentar aqui uma resposta bem colocada aqui, né? Nós teremos daqui a pouco a presença delas aqui para apresentar aqui um grupo maravilhoso aqui, cheio de crianças aqui no estúdio, a respeito dessa pergunta. Mas vamos primeiramente à pergunta que vai ser respondida, né? As professoras normalmente fazem a pergunta, então não precisa repetir a pergunta. Mas ela vai ser respondida aqui pelos Estados Unidos, do nosso grupo de intermediários, da nossa igreja em Gardner, lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, e eles vão responder ali em língua portuguesa. Muito bem, depois vamos para o estado do Rio de Janeiro, e lá a classe de intermediários da igreja, vamos ao estado do Rio de Janeiro, ali a Esther e o Paulo Márcio, a Esther ali, pequenininha, colocada no colo do papai, ela vai responder lá em Barra Mansa, a igreja de Barra Mansa, lá em Rio de Janeiro. E por último, a terceira resposta vem do estado de São Paulo, a classe de intermediários da nossa igreja em Suzano, no estado de São Paulo. Vamos ouvir então as 3 respostas em seguida. Onde devemos guardar a palavra de Deus? No coração! Por que devemos guardar a palavra de Deus? Para não pecar contra o Senhor! Esconda a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmos 119, 11. A paz do Senhor Jesus! A paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta 5, em Mateus capítulo 3, verso 44, um homem achou o tesouro e escondeu. Comparando com Salmos 119, 11. Letra A. Onde devemos guardar a palavra de Deus? Esther, onde devemos guardar a palavra de Deus? Nosso coração. Amém? A paz do Senhor Jesus. A paz do Benedito. Amém. Paz do Senhor. A paz do Senhor. Pergunta para as crianças. Em Mateus capítulo 13, verso 44, um homem achou o tesouro e escondeu. Comparando com Salmo 119, 11. Onde devemos guardar a palavra de Deus? No nosso coração! E por que devemos guardar a palavra de Deus? Para nós não pecarmos. Salmos 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A paz do Senhor Jesus! Muito bem, nós temos aqui agora a participação das nossas crianças intermediárias e adolescentes da igreja de Coqueiral 2, aqui em Vila Velha, município de Vila Velha. E eles vão responder a pergunta das crianças intermediárias e adolescentes. E a primeira pergunta que vamos dirigir para eles é a letra A, que diz assim: onde devemos guardar a palavra de Deus? Devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Muito bem, agora a pergunta, a letra B, a segunda pergunta, que diz assim: por que devemos guardar a palavra de Deus? Para não pecar contra Deus. Ótimo, agora vamos ouvir a leitura do texto de Mateus capítulo 13, verso 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Muito bem, vamos ouvir agora a leitura do Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A paz do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado. Que ótima participação deles. E vamos passar agora para a nossa próxima programação, que é a pergunta destinada ao grupo de acessibilidade. Amém, crianças da classe intermediária de Suzano. É essa mesma resposta. O lugar onde devemos guardar a palavra de Deus é dentro do coração, né? Conforme o próprio texto diz, né? E o motivo é para não pecarmos contra o Senhor. Vocês até colocaram uma resposta muito interessante, né? Guardar para não pecarmos, né? Pecar é contra o Senhor. E muito bem feita pelo intermediário
a leitura do texto do Salmo 119, verso 11. Maravilha! Também lá do Rio de Janeiro, que maravilha ali a presença da Esther, juntamente com o papai, o Paulo Márcio, e ali ela respondendo ali na sua linguagem, né? Aquela linguagem de um bebê balbuciando, né? Uma criança tão pequena balbuciando, mas é uma linguagem que Jesus entende, que saiu do coração dela com muita sinceridade. E eu agradeço muito, Esther. A paz do Senhor ao pastor Gilson. Obrigado, então, particularmente. E eu desejo a você também a paz do Senhor Jesus, ao papai, à mamãe e toda a sua família, né? Também dos Estados Unidos, que bênção, o nosso grupo ali de intermediários reunidos à mesa, participando ali do estudo bíblico e respondendo uma resposta até muito rápida, mas foi ótima a resposta, né? Devemos guardar a palavra no coração e é exatamente para não pecar contra o Senhor. Que bênção, nossos irmãos lá dos Estados Unidos, dando essa resposta assim, participando da Escola Bíblica Dominical. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Muito bem, a pergunta agora, número 6, é a pergunta destinada ao grupo de acessibilidade. E assim, a número 6 diz assim, lendo Mateus capítulo 3, verso 44, então a primeira pergunta é, onde devemos guardar a palavra de Deus? E a segunda pergunta, letra B, lendo o Salmo 119, verso 11, por que devemos guardar a palavra de Deus? Ela está a mesma estrutura da pergunta para crianças intermediárias e adolescentes, mas dentro de uma formulação de forma a facilitar o ensino do assunto para a classe de acessibilidade. Vamos primeiramente receber uma resposta de lá do estado de Minas Gerais. O Gabriel Fraga, ele é um bebê, né? Está lá em Manhuaçu, muito pequenininho, mas ele já sabe responder. E depois no Rio Grande do Norte temos o Diego Tenório, ele é jovem, o Diego, né? E ele é da nossa igreja lá da capital, em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Vamos então ouvir e participar dessas duas respostas do grupo de acessibilidade. Gabriel, onde nós devemos guardar a palavra de Deus? No Corá? A Jesus. Diego, onde devemos guardar a palavra de Deus? Coração. Amém. Glória a Deus. Amém, Diego. Devemos guardar, sim, a palavra de Deus no coração, né? E glória a Deus, hein? Pela sua boa participação, viu? O pastor, o irmão terminou glorificando ao Senhor com a sua resposta e nós aqui completamos realmente. É um motivo de glorificarmos a Deus pela sua boa participação, viu, Diego? Diego Tenório, jovem lá da nossa igreja em Natal, no Rio Grande do Norte. E também ficamos muito felizes em ouvir ali a mãe do Gabriel, né? Gabriel, onde devemos guardar a palavra de Deus? No Corá? Ele imediatamente pôs a mãozinha e disse, e completou ali a palavra no coração, não é, Gabriel? Que bênção isso, né? E outra coisa, hein? Deve ter estado muito gostoso esse biscoitinho, né? E mais gostoso ainda foi o sorriso que você deixou no final, né? Que nos agradou muito, nos trouxe muita alegria, a sua participação espontânea e alegre na Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe, Gabriel, a sua vida, a sua mamãe e toda a sua família. Glória a Jesus. Amém, irmão? Não terminamos ainda, porque nós temos agora alguns bebês que vão também manifestar na linguagem deles a resposta da Escola Bíblica Dominical. E nós temos, por exemplo, aqui, o primeiro bebê vai responder aqui, lá é do estado de Maranhão, a pergunta número 5, né? Que é a Valentina Silva, é da nossa igreja lá em Poço do Limiar, que fica exatamente no estado do Maranhão, lá no norte do país. Depois temos outro bebê, que é lá do Piauí, que é a Estela Maria, é da igreja lá de Teresina, na capital do estado do Piauí. E por último, lá no estado de São Paulo, teremos o João Apolo. O João Apolo é da igreja de Jacareí, ele vai nos dar uma resposta também, falando ali na sua linguagem de bebê, a respeito do assunto da Escola Bíblica Dominical. Vamos então ouvir cada um deles. A paz do Senhor Jesus. Amém. A Valentina hoje vai responder a pergunta da Escola Bíblica Dominical, que nos diz assim: onde devemos guardar a palavra de Deus, Valentina? No coração. Muito bem. A paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Estelinha, onde devemos guardar a palavra de Deus? Céu.
Amém. Glória a Deus. Pai, Senhor João. Amém. Onde que a gente guarda a palavra do Senhor? Ó, no coração. João Apolo, que maravilha, né? Na sua linguagem, balbuciando as palavras, apontando o dedinho aí para a folha, né? Com os desenhos onde está o coraçãozinho, né? Seguindo aí a expressão da mamãe, né? Que fala exatamente que você completa a palavra, mostrando que o lugar de guardar a palavra de Deus é realmente nesse coraçãozinho, né? Que você tem tão puro, né? E você encerrou assim, muito feliz, né? Ao participar da Escola Bíblica Dominical, deu para ver pela sua reação, o seu gritinho e o seu sorriso, a maneira como você gosta de participar da Escola Bíblica. Deus abençoe então, viu, João Paulo? Que bênção, lá de Jacareí, uma igreja que eu tive o privilégio de consagrar, a primeira igreja em Jacareí. Quem pregou lá na consagração foi o pastor Gilson na época, e sempre que falo em Jacareí, eu me lembro dessa experiência, uma igreja que tem dado muitos frutos ali no estado de São Paulo, glória a Jesus. Também a Estela Maria, lá de Teresina, é isso aí mesmo, Estela. O coração, você pondo ali as suas duas mãos no coração e exibindo esse belo sorriso de bebê, né? Mostrando a sua alegria de participar da Escola Bíblica Dominical. A Valentina também, lá de Posto Limiar. Valentina, que maravilha, né? O lugar de guardar a palavra é realmente no coração, e você pôs exatamente a sua mãozinha no coração para mostrar isso, e terminando, né? Folheando a Bíblia, para conferir aí a sua resposta. Que boa é você folhear aí a Bíblia para conferir a sua resposta. Que Deus abençoe, Valentina, seja uma grande bênção, você possa crescer realmente na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, então terminamos assim a primeira parte da Escola Bíblica Dominical, e fazemos aqui sempre a nossa recomendação para que você permaneça no canal oficial da Igreja Cristã Maranata, porque daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós teremos a Escola Bíblica Dominical com todo o ensino doutrinário que será útil para a nossa edificação espiritual. Te aguardo lá. Até lá, então, e a paz do Senhor Jesus.